em lugar nenhum, a Folha tava mentindo, perdão, o UOL tava mentindo pra variar, não constava em nenhum documento do governo, nem de nenhum órgão que as mulheres estavam presas porque tinham tomado a culpa dos maridos ou de homens. E aí, eu lembro que na época tinha uma moda de falar que as mulheres, eu acho que foi isso, saiu no UOL, em algum lugar, que depois um monte de gente repercutiu, que as mulheres presas no Brasil eram presas, 90% estavam presas porque tinham arrogado pra si crimes que eram de homens. Ai, Ou meu ela quis pegar a culpa do filho, que tava vendendo droga, ela falou, não, é minha droga. Ou ela foi culpada pelo marido por ter cometido algum crime que não era dela. E aí eu chegava lá, eu sentava no bandejão com o pessoal pra comer no Tremembé, entendeu? Com as presas. E eu falava, cara, por que você tá aqui? E nunca, de 300 e poucas presas que eu formei, nunca uma virou pra mim e falou, cara, eu tô aqui injustamente porque eu assumi um crime que não era meu. De 317, eu tinha um número desses dias. De 300 e poucas mulheres, nenhuma dizia, nenhuma nem mentia que tava lá por um motivo que não fosse o crime que ela tinha cometido. Até porque a gente sabe como funciona no Brasil, né? Sim. Tudo bem que tem um monte de gente que não deveria estar presa no sentido político da coisa, mas quando a gente fala da população carcerária no grosso, você tem que fazer muita bobagem pra estar preso. Sim. Não é, entendeu? Não é... Cara, se assalta um negócio, você tá preso, você tá solto amanhã. Então, você tem que ser bandido mesmo pra estar preso. E aí, com as mulheres não era diferente. E elas assumiam. Algumas falavam que queriam mudar de vidas, outras falavam que não, que iam sair de lá e iam voltar pro crime. E eu achei muito interessante. Tanto que na época eu comecei a escrever um livro de mulheres que haviam se envolvido com o crime... com crime organizado de São Paulo, né? E aí eu comecei a achar isso um pouco perigoso. Não quis entrar muito nessa seara, porque eu falei, se esses caras se sentirem incomodados com algo que eu falar... a minha intenção, na verdade, era mandar o livro pra eles antes, pra eles aprovarem, pra eu poder lançar. Mas eu falei, não, cara, deixa quieto. Deixa eu cuidar da minha vida. E a partir de então eu comecei a ter muito interesse. Porque essas poucas mulheres que eu entrevistei pra escrever o livro... me relataram coisas muito extraordinárias, assim, no sentido de, cara, a gente acha que é coisa de filme, assim, e não era. Eram coisas muito... Nossa, muito, assim, não dá nem pra começar a lembrar, assim, mas eu tenho uns 3 capítulos escritos até hoje. É muito interessante mesmo. E eu falei, cara, que mais que acontece nesse mundo, né? E aí, voltando à questão dos dados, né? E eu falei, bom, eu quero ir atrás desses dados. E aí eu comecei atrás, não só fui dos dados, não tinha esse dado em lugar nenhum, a Folha tava mentindo, o UOL tava mentindo pra variar, não constava em nenhum documento do governo, nem de nenhum órgão que as mulheres estavam presas porque tinham tomado a culpa dos maridos. Sim. Ou de homens. E eu comecei a ver essa coisa de dado, eu achei muito interessante esse negócio de dado, né? E aí na época eu conheci a Thaís Azevedo. Chegou a conhecer a Thaís Azevedo? Conheço, ela trabalhava com linguagem de sinais. Ela é muito boa, a Thaís é muito boa. Ela faz tempo que eu não falo com ela. Ela tá sumidaça. Eu conheci ela, cara. Ela e uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome aqui. Enfim. Que eu me dei muito bem com essas duas pessoas. E, de repente, ela realmente... Agora você citou o nome dela. Sabe o que você puxou de uma memória, assim? Sim. Essa menina, ela esteve próxima da gente uma época. E eu lembro que ela trabalhava com linguagem de sinais. E ela era bem antifeminista. Eu lembro que ela era bem antifeminista. Sim, ela é boa. Ela tem um conhecimento histórico bom, assim, sobre o movimento. Eu aprendi muito com ela nessa época. Foi 2019, isso. E aí, ela me chamou a atenção para uns dados. A gente fez o cruzamento dos dados. E eu publiquei isso no Instagram. E os dados, eu não me lembro se eram de 2020. Eu sei que eu revi esses dados de 23 esses dias. De 2023. Mas os dados diziam que, tinha um órgão mundial que dizia que 40% dos crimes contra mulheres eram feminicídios. Enquanto isso, apenas 6% dos crimes passionais contra homens eram cometidos... Chegava até o assassinato.